Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Como você já sabe, nesta bancada eu recebo semanalmente pessoas influentes da nossa região para um bate-papo sobre política. No programa de hoje eu recebo Marcos Zanella, ele que já foi vereador em Rio do Sul e também agora foi candidato a deputado estadual pelo Partido Novo e acabou não se elegendo. Zanella, prazer recebê-lo aqui novamente no programa Um Contra Um. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui num programa especial como o teu programa. Inicialmente falaremos sobre o âmbito nacional da política e a partir do segundo bloco, então, a gente conversa um pouco sobre a sua eleição, sobre esse pleito e mais sobre o ambiente regional propriamente dito. É impossível eu começar o programa com uma pergunta diferente. Nós tivemos recentemente, há poucos dias, a declaração de João Amoedo, uma figura que ainda é extremamente conectada ao Partido Novo para a grande maioria das pessoas, declarando oficialmente o seu voto em Lula, o que causou desconforto em muitos aliados do partido ou até mesmo filiados, porque entendem que o propósito do partido, as ideias do partido estão opostas às ideias do PT. O próprio Odair Tramontim, candidato ao governo pelo Novo, disse isso quando esteve aqui. Como você recebeu essa declaração? Qual a tua reação e a tua resposta em relação a isso? Bom, a manifestação recente de João Amoedo era a crônica de uma tragédia anunciada. Na realidade, não chegou a ser surpresa. Mas a gente tinha uma esperança de que talvez, em respeito a toda a história que ele mesmo construiu, e essa é uma história que deve ser respeitada, João Amoedo foi um dos fundadores do partido e talvez o seu expoente maior à frente da fundação do partido, lá nos idos de 2008 a 2010, quando o partido nasceu. E como foi o primeiro candidato a presidente pelo partido, se esperava dele uma posição, talvez, nessa hora agora de segundo turno, de neutralidade. Pelo menos de neutralidade, porque ele já vinha anunciando a sua antipatia pelo governo do atual presidente e manifestando uma surpreendente tendência a aprovar um projeto Lula. Mas ninguém esperava por isso, até porque o Partido Novo nasceu ali, de novo, 2008, 2010, como uma antítese do lulopetismo. Era uma alternativa com práticas políticas totalmente contrárias ao que o PT faz, que o PT ainda estampa no seu site, na internet, no site do seu partido, aquela carta aberta de 1979, onde prega formalmente o socialismo. Não é um valor totalmente contrário ao liberalismo que o Partido Novo, João Amoedo à frente, defendia até semana passada. Então, quando ele se manifestou agora expressamente declarando o voto em Lula, ou seja, no PT, isso não deixou de ser uma triste constatação, não foi uma surpresa, como eu falei, mas, claro, havia uma expectativa de que talvez ele pudesse segurar a onda e defender a neutralidade. E aí, claro, as reações foram imediatas. Eu já, na terça-feira, correu um manifesto dentro do Novo Catarinense, de 55 membros de um grupo onde tinham os candidatos desse ano, mais os dirigentes partidários, em menos de uma hora, 53 já tinham se colocado à disposição para assinar o manifesto pedindo a desfiliação de João Amoedo. E isso foi levado à frente pelo diretório estadual, com o apoio de muitos diretórios nacionais de outros estados e mandatários. E a gente acabou até não assinando porque não se quis tolher a oportunidade dos outros estados buscar essas assinaturas. Perfeito. E nós, candidatos aqui, não assinamos. Mas há já uma petição protocolada no Diretório Nacional, que é o Eduardo Ribeiro, que é o nosso presidente nacional, que é de Blumenau, já para verificar o processo de desfiliação por conta desse afastamento completo das diretrizes do partido. Muito se fala, e a gente já foi confrontado com isso, o partido defende liberdade de expressão, liberdade de opinião. Sim, defende, mas o partido tem um propósito e tem uma bandeira. É a mesma coisa que você defender a não violência e pregar a violência. Você entra num grupo para defender a não violência e dentro desse grupo utiliza a agressão como argumento. É contrário. Perfeito. Então, o que o Amoedo fez não foi uma surpresa, foi uma triste constatação, mas já houve todo um manifesto aqui em Santa Catarina bem forte e no país também,
Os desdobramentos, claro, é como todo grupo, tem o seu estatuto, tem que haver uma provocação formal, há que haver o direito de defesa para o próprio João Amoedo, que ele pode exercer ou não, ele pode também dizer, não quero nem me defender e vou sair, o que eu acho que faria mais sentido ante essa mudança de posição dele. Volto a dizer, não foi o Novo que mudou, foi o João Amoedo que mudou. Então, essa proposta dele de defender uma bandeira que não é do Novo foi muito mal vista e, claro, é mais um obstáculo colocado à frente do Partido Novo e nós vamos superar. Eu confesso que não sei se o senhor conhece o João Amoedo pessoalmente, mas conhece pessoas que, sem dúvida, estão próximas a ele. Nesse contexto, eu pergunto, tanto eu quanto provavelmente o nosso telespectador gostaria de entender, na sua visão, o que levou o Amoedo a mudar de forma abrupta o seu discurso? Porque há 4 anos, quando foi candidato a presidente, é possível encontrar diversos vídeos na internet onde ele tem um discurso 100% liberal. Se mostrou, inclusive, a favor, por exemplo, da questão do voto impresso em determinado momento, livre mercado, se mostrou uma antítese ao PT, como você mesmo citou anteriormente. Mas passam-se 4 anos e ele muda o discurso, passa a ser contrário ao voto impresso, passa a ser, enfim, agora inclusive passa a ser a favor do lockdown, da vacinação obrigatória e agora inclusive declarando voto no Lula. Há quem diga que João Amoedo está desgostoso com o partido, pois foi um dos fundadores e passou a ficar um pouco de lado, passou a ficar um pouco de escanteio no Diretório Nacional. Será que ele não estaria, de repente, fazendo isso sabendo da conexão que há entre o seu nome pessoal e o do partido, para, de repente, usar isso como um golpe contra o partido? Um golpe que eu digo, não no sentido de um golpe de Estado, mas um leve soco, um tapa no partido? Ou realmente ele mudou a sua convicção? Qual é a tua leitura em relação a isso? Guilherme, me parece que realmente o posicionamento dele reflete exatamente isso que você falou. E tem uma outra situação, que talvez quem já exerceu um mandato político pode falar isso com mais propriedade. Eu fui vereador aqui 4 anos, é uma cidade pequena no interior de Santa Catarina. Mas uma coisa é você ser político de bancada fora do circuito, é você estar fora do jogo ou dentro do jogo. E todo mundo, quando entra dentro do jogo, tem que ter um propósito um pouquinho diferente do que o seu próprio partido. Nós queremos que o sistema melhore, nós queremos que as coisas melhorem, porque ninguém faz política com a intenção de mudar o sistema para pior. Né? É inadmissível. Claro, aqueles muitos, e isso é lamentável, mas há aqueles muitos políticos que fazem o melhor para si próprios e não para a sociedade. Mas vamos admitir a essência da política, é transformar a sociedade para melhor. Né? Só que quando entra em jogo, você tem que ter conceitos e valores presentes para jogar o jogo e conseguir o melhor resultado possível diante de alguns cenários. E me parece que ficou evidente que, para o João Amoedo, as decisões dos mandatários no Congresso Federal, a gente teve 8 deputados depois que ele foi candidato a presidente. Até então não tinha ninguém. Ele perdeu a eleição para presidente e teve que conviver com as decisões tomadas pelos 8 deputados federais. A partir de 2020, com as decisões tomadas por Romeu Zema e Adriano Silva, e mais alguns deputados estaduais e alguns vereadores. Com vereadores, né, em 2020. E me parece, claro, de 18 a 20 também entraram alguns, como por exemplo Bruno Souza, que não foi eleito pelo Novo, mas tornou-se novo. Acabou vindo de outro partido. Ele teve que conviver, ao longo desses anos, com decisões e opiniões de mandatários que estão dentro do jogo, e ele fora. E me parece que ele não concordou. E aí, aí que tá. E sempre se diz, o Novo não tem dono. Ele sempre se manifestou isso que o Novo é um partido com valores diferentes, práticas diferentes. E uma das práticas que sempre se combate num pensamento liberal e num partido como o nosso vamos ser contra o coronelismo, contra essa coisa de caciques, de donos de partido. Mas acho que ele não percebeu que isso implicava diretamente numa disputa ou numa contrariedade aos valores que ele talvez julgasse fortes para ele. Né? E me parece isso, ele não concordou com as opiniões dos expoentes do partido. E começou a jogar contra também. Exatamente, começou a sabotar o próprio partido. A gente percebe,
até para já encerrando o assunto mais a nível nacional, que hoje Romeu Zema é a principal liderança do partido e entende-se, inclusive, que ele já tem um capital político maior do que o do próprio partido. Há, nesse contexto, um certo receio por parte das lideranças partidárias que Romeu Zema venha a deixar o partido em busca de voos maiores no futuro? São dois receios. Esse que você acabou de falar, de que ele deixe o partido, e também o de que ele queira conduzir o partido do jeito como lhe é prover. A exemplo do que fez o próprio Amoedo. É um receio, mas ninguém pode morrer de véspera, né? É um receio que existe, mas ele já declarou várias vezes que não sairá do Novo, que defende o Novo, que gosta e defende o Novo pelos seus valores e princípios, que o Novo é um partido diferente. Então, a gente não pode se preocupar agora com isso. Nós temos que contar com todo o apoio que ele pode dar ao partido. O partido realmente sofreu um baque violento nessa eleição. O partido desidratou, perdeu espaço no Congresso, a ponto de 8 cair para 3 deputados federais. Então, a gente tem que repensar mesmo o andar do partido. Mas, com relação ao Romeu Zema, nós queremos que ele continue e ele já disse que vai continuar. Então, a nossa expectativa é de tê-lo como o farol para que a gente consiga, de novo, reerguer o partido. Rápido intervalo comercial, voltamos já já. Programa 1 contra 1 de volta. Hoje eu recebo novamente Marcos Sávio Zanella, que foi candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Zanella, o senhor acabou não atingindo a eleição, foram mais de 6 mil votos. Eu gostaria de entender em relação à tua expectativa nesse pleito eleitoral, em relação ao trabalho que você desenvolveu, como você recebeu essa notícia da quantidade de votos atingida? Eu realmente esperava fazer mais votos, bem objetivo assim. Na realidade, a gente fez um trabalho regional, focado no Alto Vale, embora algumas cidades eu realmente não tenha conseguido visitar. Centrei mais em Rio do Sul, onde já tinha conhecimento, moro aqui há 50 anos, fui vereador e tal. Mas a gente conversou com muita gente. E a mensagem era muito bem recebida, a mensagem do Partido Novo, pelo menos essa era a percepção que nós tínhamos. E esperava ter feito um número, pelo menos o dobro de votos. Eu esperava de 10 a 15 mil votos. Mas isso, claro, foi uma surpresa o número de votos, até, considerando essa expectativa, mas veio a reboque de uma constatação que o próprio Partido Novo sofreu no país inteiro, talvez com o estigma de estar numa decisão de campeonato e não tomar lado nenhum. Porque a gente era confrontado por eleitores que talvez tivessem uma simpatia mais para um candidato que hoje está no segundo turno, perguntando se a gente não era do outro lado. E isso era a mesma coisa nos outros simpatizantes do outro lado. Queriam saber que lado que a gente estava, mas já era no primeiro turno. E nós defendíamos que nós tínhamos o candidato a presidente, o candidato a governador, o candidato a senador, e que todos do nosso partido, com a filosofia, que atendia a filosofia do nosso partido, que atendia os valores do nosso partido, era neles que a gente votaria. Mas quem inventou o segundo turno, nós tínhamos valores mais conservadores e liberais, que ficavam mais pró-22, vamos dizer assim. Mas isso me parece, com esse retrato de todo o Estado e todo o país, o Partido Novo de 8 ficou com 3 deputados, não elegeu deputados federais nem em Minas Gerais, que é a terra do Romeu Zema. Aqui a gente teve
expectativa forte de eleger 2 ou 3 e elegeu apenas um, embora tenha sido o único estado da federação onde o número de votos do Novo aumentou em relação a 2018. Santa Catarina. Mas graças, claro, principalmente ao desempenho de Gilson Marques e Bruno Souza. Mas os seus deputados estaduais, todos eles acharam, todos os meus colegas candidatos estimavam um número maior de votos, que talvez tenha sofrido com essa posição do próprio partido de se mostrar independente numa eleição que de segundo turno, ela teve 2 segundos turnos, vamos dizer assim. Um segundo turno onde tinha mais gente e um segundo turno agora onde vão ter só 2. Então, a minha expectativa era outra. Mas eu não posso dizer que saí frustrado, porque eu sabia que era uma eleição difícil, porque além de um partido que tinha todo esse estigma, vamos dizer assim, eu tinha uma bandeira que eu não quis largar, porque isso me trouxe para a política, que era a história da vereança voluntária, e defendia isso. E a gente sabe que isso não agrada a maioria dos políticos estabelecidos. Então eu não tive nenhum candidato, nenhum vereador aí do Alto Vale, nem mesmo do Estado, fazendo campanha para mim. E não tinha como cooptar ninguém com qualquer proposta que fosse simpática à vereança, que não fosse a vereança voluntária. Então, isso também acabou se refletindo. Sofri, por incrível que pareça, com fake news aqui na região nas últimas 2 semanas. 2 vertentes bem fortes, que daí meus amigos e eleitores vinham me perguntar sobre o Marajá do Hospital Regional ou o milionário da Zona Azul, e eu tinha que explicar que eram inverdades, né? Isso tudo, enfim, teorias. A primeira teoria é: não fui escolhido, não recebi voto suficiente. Mas quanto ao número, eu acho que houve uma série de fatores que colaboraram para ele ser reduzido. Perfeito. Há também quem diga que houve, talvez por parte do partido, não só um prejuízo em relação ao ponto que você trouxe para a mesa, que seria a falta de definição entre um lado e o outro nesse momento de polarização no país, mas também grandes nomes que, em tese, teriam uma ótima votação caso permanecessem nos seus cargos, acabaram tentando alçar um voo maior e, por isso, acabou o partido também perdendo um pouco de espaço na Câmara Federal. Por exemplo, Vinícius Poit, em São Paulo, o próprio Ganime, no Rio de Janeiro, né? 2 candidatos ao governo que talvez, se tivessem permanecido na Câmara Federal, teriam feito uma votação expressiva. E aí eu pergunto, e talvez seja uma pergunta um pouco mais saia justa nesse bate-papo de hoje, é possível dizer que o partido tentou dar um passo maior que a perna? Eu acho que não. Eu acho que você tem razão, porque na realidade não é nem isso. Ele deu um passo, talvez não maior que a perna, mas não de acordo com a sua própria filosofia. Talvez não fosse um passo a ser dado agora, porque até para discutir número de candidato, o partido é muito democrático, muito transparente, não privilegia ninguém, ele é muito, vamos dizer assim, puro até. Ele faltou um pouco de pragmatismo político. Disse assim, não, vamos trabalhar para eleger tal e tal, vamos admitir que a gente... exemplo maior é aqui, né? A gente tinha 2 excelentes candidatos, que eram o Gilson e o Bruno, e o Bruno poderia ter ido de novo para o estadual, quem sabe com a votação dele ele conseguiu levar mais 1 ou 2, né? Além dele próprio. Mas, claro, ele tinha os projetos dele e o partido respeita muito isso. O partido respeita muito as liberdades individuais, as propostas dos seus candidatos e não age como um partido político tradicional. E isso acaba tendo um reflexo. No caso do Bruno, ele queria ser candidato a deputado federal e o partido não interferiu. Exatamente. Como o partido também tem essa filosofia de não usar o dinheiro público e sabe que é um campo onde a política ela acaba sofrendo muita interferência do poder econômico. Claro, a gente vive algumas realidades no Brasil que talvez com muito tempo a gente consiga mudar. Mas a eleição de deputado estadual e federal, ela é muito sombreada, obscurecida pela disputa presidencial. O governador próprio mas governador e presidente ainda você tem referências, valores para escolher. Deputados, eles ficam à sombra dessa escolha. Muitas pessoas, no sábado à noite, eu frequentei lugares da cidade ainda em campanha e escutava pessoas, não tinha, né? Agora que eu falei contigo, eu vou votar em ti. Claro, não sei se votou ou não, Perfeito. Mas essa manifestação do não tinha candidato, eu escutei com uma intensidade inacreditável na última semana. E a gente sabe que é mesmo assim. Todo mundo que já disputou uma campanha sabe que é mais ou menos assim. Quem tem mais experiência na política repete isso e é fato.
Por quê? Porque a gente concentra lá na presidência, no governador, e esquece de analisar os outros cargos. O Brasil melhoraria muito se pode até manter a eleição de 2 em 2 anos, né, essa jabuticaba que a gente tem, mas se tivesse um modelo americano, por exemplo, de executivo numa eleição e legislativo na outra, para as pessoas diferenciarem bem o papel de cada um dos dois. Perfeito. E saberem fazer uma melhor escolha. Então, isso talvez tenha contribuído, né? Eu gostaria que o senhor citasse algo que lhe marcou positivamente nessa caminhada de 45 dias de campanha, algum momento que ficou marcado na tua lembrança, na tua memória, e também uma situação chata ou negativa, ou uma situação que você que te desagradou. Tá, bom, legal mesmo, foram várias, mas eu vou resumir numa só. Na última semana, eu fui convidado por vários amigos, vários empresários, a falar para os seus colaboradores, a falar em grupos, determinados grupos e tal, e vários deles, ao final, quando a gente entregava o material para o pessoal guardar o número e tal, o ouvinte, olha, foi o primeiro candidato que veio aqui falar em economia. Eu falava que políticos devem economizar, que era o nosso grande discurso do Partido Novo. Eu, como vereador voluntário, queria defender essa bandeira. Então, eu falava muito que a gente tem que defender uma nova política com economia, que o desempenho, a gente é obrigado a pagar imposto, mas não é obrigado a ser político. Então, a gente tem que exigir dos políticos um comportamento diferente, comportamento de renúncia, de abrir mão de privilégios, que é o que o Novo defende. Eu dizia muito isso e foi muito acentuado. Nos últimos dias, pessoas chamavam, é o primeiro que vem falar disso, é o primeiro que vem falar disso. E é importante que as pessoas tenham essa noção e a gente continue falando. Claro que isso pode não ter dado voto, mas é o que me agradava porque passava uma mensagem que eu queria que fosse bem entendida. E nessas ocasiões eu percebia que isso era bem recebido. Já o desgosto é perceber que as boas intenções, para quem está no mundo político, não valem quase nada, né? No sábado mesmo, a gente estava com um grupo de colaboradores que estavam no sol pedindo voto para a gente. Não, vamos ver o jogo do Atlético. O jogo Atlético tem a cor laranja. Vamos lá, vamos tirar uma foto e ficar lá. Ver o jogo do Santa Catarina. Isso, desculpa. Atlético não. O Atlético quanto vale eu tenho muita idade já. Estado, o Santa Catarina. Desculpa, break. E aí, lá, a gente tinha levado uns balões para distribuir na entrada do estádio, mas como o pessoal chegou muito em cima da hora, ia começar o jogo, vamos entrar, mas balões para crianças. Eu até acho que retiraram a representação, porque eu não fui intimado. Mas naquela mesma tarde, alguém de um outro partido estava lá e disse, não, já está representado, vamos representar, porque não pode dar dentro de um estádio bens, né, brindes, qualquer espécie de coisa dentro de espaço público. A gente estava dando balões para crianças. Um partido como o nosso partido, que é um módico, pequeno, né, sem estrutura, as crianças viram que a gente tinha balão lá, vamos dar para a criança, na torcida, é a cor do time. E aí mesmo assim, né, não pode. É o que a gente está vendo agora no segundo turno nacional, né? A pretexto de defender a democracia, estão destruindo a liberdade de expressão, de opinião, por falar a verdade, né? Ninguém está mentindo em algumas hipóteses e estão proibindo as pessoas de falar a verdade. É assustador isso. Houve, inclusive, por parte do ministro Lewandowski, o argumento de que determinada informação, mesmo que verdadeira, poderia causar desordem informacional ao eleitor ordinário. O senhor, como advogado, como recebe uma sentença como essa? É assustador. Hoje mesmo eu postei um vídeo na internet falando que a gente vive, para quem leu o George Orwell, que é de 1948, né, o seu grande irmão, nós estamos assistindo à implantação da novilíngua. Desordem informacional é uma novidade, né? Tem palavra específica para falar da neonatologia, né? Não é esse o termo, mas enfim. Estão criando vocábulo aí, criando palavra, criando expressões para justificar o cerceamento da liberdade de expressão, defender para justificar vamos lá, entre aspas, uma ditadura do judiciário. Estão botando a vontade deles. Eu acho que isso não pode. Por desordem informacional. Eu estou doido para usar esse argumento numa petição ao STF ou ao STJ, assim, porque, né, não, é só para justificar o absurdo. Perfeito. Rápido intervalo comercial, voltamos já.
Programa 1 contra 1 de volta, recebendo hoje o ex-vereador de Rio do Sul, que também foi candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, Marcos Sávio Zanella. Zanella, daqui a 2 anos nós teremos novas eleições municipais. Dessa vez, o senhor não atingiu o objetivo de se tornar deputado estadual. Existe alguma pretensão política para daqui a 2 anos, para 2024? Não, o meu projeto para 2024 é fortalecer o Partido Novo, um compromisso que eu assumi com o diretório estadual, com os simpatizantes aqui da região. E eu ainda acredito que o Partido Novo, pela prática, pelos seus princípios, pelos seus valores, é uma alternativa válida. Então, o meu projeto é fortalecer o partido para ele ter, de repente, algum candidato, e se der sorte aí, eu já tenho alguns nomes dispostos, mas quem sabe ter uns vereadores voluntários pelo Partido Novo, que é uma hipótese talvez de mais fácil construção, né? Uma hipótese local, com histórico já foi feito, a gente teve o meu mandato, tem o do Cláudio Azevedo, quem sabe a gente consegue aí com um partido que defende bem isso, né? Mas tirando isso, não tenho mais nenhum projeto. Mas não seria o seu nome, o nome do vereador? Não, um terceiro. E a possibilidade de ir a prefeito, já que o cenário está bastante aberto na nossa cidade, Gerry da Consul ele também não alcançou o cargo de deputado estadual e também é visto como uma liderança que pode estar no pleito. Fala-se ainda em Manuel Arizoli Pereira, Manuel conhecido como Manuel da Celesc. Gerry e Manuel estão no mesmo partido, há de se ver como isso vai ficar, mas há quem diga que o MDB pode montar uma coligação com outros partidos que não o PSD, o PL do presidente Jair Bolsonaro, do candidato Jorginho Melo, deve também lançar um candidato a prefeito em Rio do Sul, já que tem o deputado a federal Jorge Guetem eleito. Como você enxerga esse cenário e se você faria parte dele? Então, eu acredito que para fazer parte desse cenário é talvez participar de qualquer conversa que seja útil para levarmos ao pleito nomes que sejam pelo menos que dê uma boa esperança para a cidade. Eu tenho falado, vamos imaginar um segundo turno a nível nacional entre Romeu Zema e Tarcísio Freitas, que defendem valores que eu defendo, defendem propostas que eu defendo para o país, né? Então a gente tem que conduzir a eleição em Rio do Sul também do mesmo jeito, para termos 2 nomes que possam ser propositivos, possam nos oferecer dias melhores, né? Expectativa de dias melhores. Então, para participar disso, eu creio que eu vou me dispor. Mas como nome possível, é muito pouco provável. Nunca tive essa vaidade, não tenho essa pretensão. Eu fico envaidecido com cada um que me pergunta algo parecido a se eu seria candidato. Mas não é algo que... Eu não vejo essas eleições como fatores cronológicos. Assim, você tem que ser candidato a isso para depois ser candidato a aquilo. Perfeito. Mas eu quero colaborar para que a gente consiga aprimorar bons nomes para a Prefeitura de Rio do Sul, para administrar o município de Rio do Sul. E a gente tem que urgente mudar conceitos, mudar propostas. Eu quero que o Rio do Sul faça como fez Adriano Silva em Joinville, que eleito fez processo seletivo para admitir mais de 430 cargos comissionados. Ele podia simplesmente levar para dentro da prefeitura todo o Partido Novo de Joinville, porque era muito menor do que isso, em termos de filiados e simpatizantes. Mas não botou pouquíssima gente, mas que passou pelo processo seletivo. Botou pessoas aprimoradas para os cargos de forma técnica, de forma organizada e lógica. É isso que a gente tem que ver. Eu participei da gestão Nord-Enesp Elisete de 97 a 2000 como cargo comissionado. Fiz bons amigos efetivos dentro do quadro municipal. E percebo que esse é um problema recorrente no município, no Estado e na União. Você tem servidores efetivos que já sabem como administrar, como fazer e tem um salário X. E, de repente, vem uma nova gestão e botam lá cargos comissionados que ganham 2 vezes o salário do efetivo, mas que não sabem fazer absolutamente nada, que tem que ser ajudado e comandado pelo servidor efetivo, só que daí, por não atender ao jogo político, daqui a 2 anos tem que sair de novo, e aí está lá o efetivo ensinando para outro. A gente tem que acabar com isso, acabar com essa história de nomeação para cargos de forma política. A gente tem que nomear cargos de forma técnica. E, se possível, o processo seletivo do Adriano Joinville nomeou para esses 430 cargos, mais da metade eram efetivos. Não botou gente de confiança, porque era de confiança, botou gente técnica e gente que estava dentro do quadro.
Então a gente tem que fazer isso em Rio do Sul, tem que mudar alguns conceitos. Quando eu fui candidato em 2016, eu defendi exatamente isso. O então candidato José Tomé falava em mudar algumas coisas, tentou mudar, eu creio que não conseguiu mudar quase nada do que pretendeu, mas mudou algumas coisas, há de se reconhecer. E a gente tem que continuar tentando mudar. Uma coisa que me incomodou muito durante toda a vida política, ou pelo menos que eu assisti à vida política, foi agentes políticos eleitos, depois de questionados por que isso é assim, por que dentro do Estado, ou da União, ou do município, por que essas coisas acontecem dessa maneira ou da outra. Isso é culpa do sistema, o sistema é assim, o sistema funciona assim. Mas nós somos eleitos para mudar o sistema, ou pelo menos deveríamos ser. Então essa é a grande participação que eu ainda quero ter, contribuir para que pessoas que possam, ou pelo menos se proponham a mudar o sistema. O senhor comentou que já existem alguns bons nomes para uma possível candidatura à vereança de Rio do Sul no Partido Novo. É possível revelar quais nomes seriam esses? Eu seria injusto se eu fizesse nesse momento, né? São pessoas jovens que nunca tiveram atividade política na cidade, que simpatizaram bastante com o Partido Novo, mas eles ainda acham que estão preparando terreno junto às suas famílias, aos seus empregadores ou aos seus colegas de trabalho, e de repente, se eu me apressar sem lhes perguntar se eles já têm esse terreno preparado, eu talvez estivesse prejudicando-os de alguma maneira. Então, hoje ainda é meio cedo para falar nisso. Perfeito. Pelo seu entendimento político, Zanella, voltamos a falar do âmbito nacional. É notório que nesse segundo turno você apoia a candidatura de Jair Bolsonaro, e eu lhe pergunto em relação ao opositor, ao candidato Lula. Muitas pessoas conservadoras de direita acreditam que, caso Lula venha a vencer a eleição, ele pode guinar o país ao socialismo. E muitas pessoas de esquerda rechaçam essa ideia, dizem que isso não é possível e que isso jamais aconteceria. Na sua visão, existe essa possibilidade? Você enxerga que pode acontecer esse direcionamento mais próximo ao socialismo? Não, Guilherme, o Brasil não é Cuba, o Brasil não é Venezuela, o Brasil também, tampouco hoje, se submeteria a um processo chinês ou soviético. Dificilmente. Hoje a gente tem... O país é gigante, o povo é diferente, nós temos a informação muito diferente da época de colonização e de dominação. Não acho que é assim para implantar o socialismo. O que pode acontecer é a gente voltar a ter a ideia dourada do PT é o Estado como indutor do progresso, indutor do desenvolvimento. Ou seja, o Estado como protagonista e aí o Estado cada vez maior. Eu repeti o número durante a eleição, eu acho que não falei no primeiro programa, mas isso acontece sem o PT no poder. Em 2017, nós tínhamos 68 mil servidores públicos ativos em Santa Catarina. Em 2022, esse número já é de 94 mil. E se aposentaram 10 mil nesse período. Não é uma crítica ao serviço público, é uma constatação. Em 5 anos, um aumento desse porte. E aí, o grande detalhe, todo bom servidor público, ele recebe o mesmo tratamento que o mau servidor público. Então, a crítica que se pode fazer ao serviço público é essa desigualdade de tratamento entre o bom servidor e o mau servidor. Mas o fato é que a gente pode caminhar não para um socialismo, mas para um Estado tão grande, que aí fica parecido com o socialismo, que é ou você está dentro ou você está fora do Estado. Porque quem está fora suporta o peso do Estado, porque o Estado não gera riqueza. Então, quem está dentro quer ele gigante para suportar as regalias, ou não é a regalia, a sua própria subsistência. Se eu tenho o Estado como meu empregador ou como meu provedor, eu preciso que ele esteja forte para continuar me provendo. Quem está fora não tem alternativa, tem que continuar se submetendo às regras que esse Estado lhe impõe para distribuir a riqueza. Essa talvez seja uma forma parecida com o socialismo, que não seria o socialismo que a gente vê em Cuba, ou que a gente vê na Venezuela, mas nos obrigaria a ter um Estado muito mais pesado e que, vamos lá, continuará não nos entregando. Por quê? Porque só para se manter já consome quase 100% do que a gente produz em matéria de imposto. Essa talvez seja a maior preocupação que uma eleição do PT possa nos dar.
E para a gente encerrar a entrevista de hoje, a pergunta é justamente em relação à virada. A nossa entrevista ela vai ao ar justamente na terça-feira, semana da eleição, véspera do dia 30. É possível virar 6 milhões de votos de diferença? Você entende que isso pode acontecer? E será a primeira vez que aconteceu, né? Na história do país. Né? Nós temos 2 tabus para ser criados, né? Nós temos 2 tabus para ser quebrados nessa eleição. O primeiro é que jamais o vencedor do primeiro turno perdeu no segundo turno. E o segundo é que jamais um presidente buscando a reeleição não atingiu a reeleição. Ou seja, um dos 2 tabus será mantido e o outro será quebrado. Eu acredito que a virada é possível, porque eu sempre, nos meus 4 anos de mandato, eu sempre vi, mas a Anela sempre foi assim, sempre foi assim. E a galera que está apoiando o Bolsonaro está tendo que fazer diferente, até porque quem está dentro do sistema está criando uma sorte de barreiras e de complicações para que essa virada aconteça. E o pessoal está tendo que fazer diferente. Acho que essa buscada de propostas diferentes para virar voto, virar convencimento, vai se tornar cada vez maior em função disso, em função da resistência, e uma resistência absurda, como essas decisões do TSE, como poder levar eleitor no segundo turno, coisa que não podia no primeiro, que estão mudando a regra do jogo no meio do jogo. Isso não tem explicação, a não ser a necessidade de manter um sistema. E parece que quem está contrariando esse sistema é o Bolsonaro. Por isso eu acho a virada possível, sim. Marcos Sávio Zanella foi o meu convidado do programa 1 contra 1 de hoje, candidato a deputado estadual, acabou não eleito, já foi vereador em Rio do Sul e certamente é uma das principais lideranças do Partido Novo aqui da nossa cidade. Agradeço imensamente mais uma vez a sua participação aqui ao programa. Obrigado, Gui. Estou à disposição. E a você agradeço também pela sua audiência. Semana de eleição, vote consciente, aproveite o seu domingo e viva a nossa democracia. Até a semana que vem.